gozo é te contemplar, Senhor. Senhor, assim como aquela mulher que perdia sangue, Senhor, muitas vezes estamos perdendo vida em alguma área da nossa existência. Por isso nesta noite nós queremos te tocar, nós queremos ser mudados, nós queremos ser transformados de glória em glória, nós queremos ser mudados na nossa estrutura, nós queremos ter, Senhor, motivos em ti para mudar as nossas vidas. Nos leva nesse lugar, Senhor, de mudança, nos leva nesse lugar de transformação, nos ajuda a realizar aquilo que é impossível com as nossas próprias mãos, mas que com o Senhor nós conseguimos. Aleluia, aleluia. Pegue sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 9. Aleluia. Mateus capítulo 9, versículo 1. Quero que você acompanhe essa leitura, que diz assim: Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 1, nos diz assim: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados todos os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este aí blasfema. E Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais mal sobre o vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para a sua casa. E vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que lhe dera autoridade sobre os homens. Amém? Espírito Santo da verdade, nos guia sobre essas águas de revelação. Nós pedimos nessa noite uma unção sobrenatural de cura. Nós clamamos, Pai, para que haja cura na alma. Nós clamamos por uma precisão cirúrgica, para que as nossas mãos, a nível de espírito, sejam conduzidas pelo Teu Espírito e possamos tocar nas mazelas que estão trazendo enfermidade e doença ao corpo de Cristo. Pai, nos conduz a esse lugar. Amém? E graças a Deus. Tome seu lugar. Esteja à vontade. Glórias a Deus. Talvez nesses últimos anos e nesses anos de atendimento pastoral, no sentido de um tratamento terapêutico pastoral, quando nós tratamos da área de cura interior, libertação, enfim, nós temos percebido um grande problema, talvez uma das piores mazelas, uma das piores enfermidades no corpo de Cristo, que se chama culpa. E talvez um dos quadros mais difíceis de qualquer pastor lidar, no sentido de remover a culpa, seja na questão do abuso sexual. Muitas pessoas que vêm desse quadro de molestação, de estupro, de abuso na infância, na vida adulta eles desenvolvem um quadro de culpa praticamente patológica, uma enfermidade a nível de alma que as enclausura, que as aprisiona, que dificulta a sua vida. São pessoas que, embora saibam que eram indefesas, que lhes foi roubada a inocência, entendem que talvez de alguma maneira facilitaram o acesso do abusador ou provocaram aquela situação do abusador, talvez com roupas indecentes, talvez com gestuais de carência, talvez por ter gostado de algumas das carícias, por ter talvez oferecido seu corpo em troca de presentes, e isso traz sérios danos quando a pessoa não consegue lidar, não consegue trabalhar com essa realidade.
E quando nós começamos a aconselhar, nós precisamos entrar num período de remoção de toda essa culpa que a pessoa traz sobre os seus ombros, de situações que ela estava no momento de, totalmente indefesa. Ela não prejudicou e não proporcionou aquele momento, mas ela entende que ela facilitou. E a gente começa então a entender um quadro que talvez tenha assolado de uma maneira terrível todo o corpo de Cristo. Quando nós falamos nesse texto de Mateus, no capítulo 9, no versículo 1, nós aqui temos um ensinamento bastante profundo sobre culpa. Jesus aqui, ele perdoa os pecados e ele sara, perdoando esses pecados, o problema da doença da culpa no coração desse paralítico. Quando Jesus o perdoa por todos os seus delitos, por todos os seus erros, pela sua vida pecaminosa, ali ele remove a culpabilidade do pecado, ele consegue fazer com que esse homem seja livre. E esse homem então, num segundo momento, ele só consegue andar porque ele foi perdoado num primeiro. Ou seja, você só consegue andar na sua vida, progredir na sua vida, desenvolver na sua vida externamente falando, talvez com uma paralisia espiritual, começando a caminhar dentro do propósito de Deus, e vendo as trajetórias que Deus está sugerindo, os lugares que Deus está levando você a garimpar, a desbravar, a conhecer a nível de espírito, quando internamente você é destravado em relação à culpabilidade do seu pecado, quando interiormente você é curado de todas as coisas que você fez contra Deus. E Jesus aqui, ele deixa muito bem claro que existe uma força que talvez imobilize o ser humano muito mais do que uma paralisia física. Existe uma força emocional que é capaz de travar, de algemar alguém na sua vida muito mais do que talvez uma paralisia patológica a nível de doença ou de enfermidade. E Jesus aqui, ele coloca numa dimensão muito clara, ele diz que é muito mais simples curar um enfermo do que perdoar um pecado. Muito mais fácil fazer essa pessoa crer que ela pode ser curada de uma enfermidade que ela sente a dor, que ela sabe onde está localizada, que a dificulta de viver uma vida em determinados níveis no espírito, do que fazer ela enxergar uma culpa que ela não sabe onde se encontra, que não tem um lugar alojado no seu coração, que não está numa situação de conseguir tocar, numa situação palpável, visual, ou talvez que ele possa sentir qualquer tipo de dor e que ele possa mensurar essa dor que ele sente. E para declarar que a prioridade desse homem era primeiramente ele ser perdoado dos seus pecados, depois curado, primeiro Jesus, ele o perdoa dos seus pecados para depois fazê-lo andar. Por quê? Porque a culpa, querido, ela impede você de andar na vida. A culpa, ela dificulta você de alcançar determinados níveis que Deus deixou para que você entrasse. E mais do que isso, ela pode te destruir física, emocional e espiritualmente, porque ela é uma das piores enfermidades e doenças do seu espírito. A culpa, ela pode travar as suas pernas espiritualmente falando, espirituais, porque ela vai impedindo você de entrar no propósito de Deus. Quando você não consegue lidar com essas cargas, quando você não consegue transferir isso para a cruz, quando você atribui para você mesmo algo que Deus já tirou através do sacrifício do seu filho, você acaba trazendo um peso sobre os seus ombros que você é incapaz de carregar. E tem gente que não consegue seguir o curso do projeto de Deus, porque está totalmente travado ou paralisado por uma questão de culpa. E a culpa é um fator totalmente limitador que vai impedindo você de viver o novo amanhã. Ou seja, quando você vive enclausurado nisso, você vive impedido de viver o melhor de Deus. Então repita assim comigo: é fácil alguém andar, difícil será alguém se sentir perdoado verdadeiramente da sua culpa. E sabe, queridos, que eu quero falar nessa noite sobre 3 níveis de culpa. Uma culpa que eu chamo de culpa verdadeira, uma culpa que eu chamo de culpa falsa, e outra culpa que eu chamo de culpa social. Talvez você que esteja anotando, é importante você anotar isso, porque isso vai falar profundamente ao seu coração. Eu quero começar nessa noite falando um pouquinho sobre essa culpa verdadeira. E essa culpa verdadeira, ela é
o sofrer saudável. Será que existe um sofrer saudável? Claro que existe. É um sofrer que é necessário para que haja vida, para que produza vida, para que o extrato desse sofrimento seja uma nova vida em Deus. Ela é o limite de um luto, de uma dor proporcionada pelo próprio Deus. Ela é a dor da cirurgia. Você fez, retirou a enfermidade, retirou o câncer, fechou aquela cirurgia. Agora você está num processo de convalescença, de reabilitação. Existe uma dor que ela é necessária para que você possa diagnosticar, inclusive, onde está o problema. É o que a Bíblia diz sobre morrer o grão de trigo, que se ele não cair na terra e ele não morrer, ele não pode produzir bons frutos. Se a gente não tiver uma ligação, uma conexão com essa culpa saudável, com essa culpa equilibrada, nós perdemos a sensibilidade de entender quando nós estamos errados. Então Deus, ela traz sobre o nosso coração. E ela é justamente saudável quando nós conseguimos responder a ela da maneira correta. Existe uma maneira bíblica, existe uma maneira espiritual, existem princípios redentivos de lidar de forma saudável com a questão da culpa. E nós precisamos entrar nesse lugar, porque tem muita gente carregando sobre os ombros culpas que Jesus já perdoou, e tem outras pessoas que precisam encarar a sua culpa, assumindo responsabilidade diante de seus erros, mas não conseguem ver aonde é que erraram. Então nós temos aí critérios diferentes de avaliação sobre a nossa culpa, e que nós precisamos entrar em Deus para conseguir entender. Eu estou falando mais do que um mal emocional que você sente quando você tem que assumir um determinado erro. É mais do que isso. É um passo um pouquinho mais profundo. E ela vai nos ajudando a lutar contra o nosso próprio egoísmo. Por quê? Simples, gente. Deus colocou dentro de nós uma espécie de um painel de controle, como se nós temos num automóvel. Quando qualquer coisa nesse veículo começa a dar errado, sinalizadores de atenção começam a acender no nosso painel e nos mostram que tem alguma coisa errada. O medo, por exemplo, ele é um fator colocado por Deus dentro de nós, e ele em equilíbrio, ele nos livra de grandes perigos. Por exemplo, se eu não sei nadar, se não fosse o medo, o receio, eu talvez me arriscaria muito mais na água e poderia perder minha própria vida. Mas esse receio, esse medo no equilíbrio de saber que eu não tenho habilidade para nadar, pode fazer com que eu fique seguro em terra firme e não perca a minha vida. Da mesma maneira, a ira. Talvez você precise de uma gota de desequilíbrio emocional na forma de um confronto, por exemplo. Quando você precisa mostrar para alguém veementemente que ela está errada e essa pessoa ela não quer ouvir, talvez você tenha que engajar um pouquinho mais de energia naquilo que você está dizendo, para que ela saiba que você está falando da maneira certa e correta. Mas existe uma dosagem. Jesus, por exemplo, conseguiu chicotear todos os vendilhões do templo, sendo filho de Deus, porque ele estava no momento de uma dosagem equilibrada e saudável, porque ele tinha um propósito para desencadear determinados sentimentos para um propósito. Isso é natural, isso é normal. Da mesma maneira, alguns homens nos procuram e dizem assim: pastor, como é que eu faço, por exemplo, para não mais me sentir tentado por mulher? Eu olho qualquer rabo de saia na estrada e eu fico meio desequilibrado, quase caio da bicicleta, quase bato o carro. E a gente dá alguns conselhos práticos. Olhou, meu irmão, gostou, não olha de novo. Porque uma coisa é estar no campo da tentação, outra é estar no campo de construir alguns castelos, porque você já migrou do campo da tentação para um campo de desejo. Se você é um homem normal, com hormônios equilibrados, se você tem um determinado nível de saúde física, é natural que você seja atraído por coisas que visualmente lhe agradam. Entretanto, quando você usa isso para construir castelos de imoralidade, de depravação, de prostituição na sua mente, você já cogitou deitar com uma mulher que não é sua e, portanto, você já cometeu adultério, porque Jesus interiorizou o pecado. Quantos estão me acompanhando nisso? Então existem alguns sinalizadores divinos que Deus colocou dentro de nós, que são sentimentos que da maneira equilibrada vão nos trazer vida e vida com abundância. E da mesma maneira é a culpa. Quando nós conseguimos trabalhar de uma forma saudável com ela, ela nos traz muitos benefícios. Agora, muitos de nós não soubemos como lidar com isso. E queridos, ela foi colocada dentro de nós por Deus
para nos livrar do pecado. Afinal de contas, quando eu realmente reconheço que pequei contra Deus, esse mal-estar no espírito, ele é tão danoso para a minha carne, ele é tão danoso para o meu espírito, é realmente um sentimento de crucificação que eu não quero tê-lo de novo, eu não quero voltar a ter novamente esse mesmo sentimento. Então, antes de pecar novamente ou de incorrer no mesmo erro, eu penso 3 vezes ou 10 vezes antes de praticar, porque eu não quero passar pelas mesmas situações que eu passei outra hora. Deus, ele coloca algumas coisas dentro de nós para nos trazer vida. Sabe, que essa culpa ela nos ajuda a nós nos livrarmos de sentimentos futuros. Por quê? Porque é tão desconfortável que eu não quero sentir isso novamente. Eu vou cuidando na minha vida para que isso não seja algo frequente, para que essa dor ela não aconteça frequentemente. E ela nos ajuda a compreender o tamanho das consequências do nosso erro. Somente quando eu me sinto culpado do pecado que eu pratiquei, eu vou estar disposto a passar por todas as consequências relativas e inerentes àquilo que eu pequei contra Deus. Se eu transgredi uma lei, se eu pequei contra o coração de Deus, se eu quebrei princípios, valores essenciais do Evangelho, automaticamente eu não posso negligenciar isso. Essa consequência virá sobre a minha vida, e essa força ou essa capacidade de suportar o momento da consequência em Deus, ela vem porque realmente eu senti e entendi o tamanho da culpa relativa ao meu pecado. Quem passa por esses períodos entende exatamente o que eu estou falando, porque o nível da culpabilidade vai ter o teor da consequência. Exatamente como eu compreendi o campo da minha culpa, eu vou compreender quais são as consequências que eu vou ter que passar para vivenciar ela e redimir ela diante de Deus. Ela é necessária por isso. Então o nosso reconhecimento do erro diante da nossa consciência, diante de Deus e diante do próximo, vem por intermédio da culpa. Então quando eu erro, eu recebo esse reconhecimento, e esse reconhecimento me faz mudar, me faz tomar atitudes totalmente diferentes daquilo que eu estava praticando. E a punição mais grave para quem cometeu algum erro ou um delito contra Deus é justamente se sentir culpado. Pastor Juscelio contou um dia desses um episódio muito interessante que aconteceu aqui. Na época das cheias da enchente, nós tínhamos um rapaz no louvor que acabou se envolvendo com aquele grande saque que houve no Max Supermercados. E esse rapaz, infelizmente, acabou sendo, o jornalista foi privilegiado porque conseguiu pegar assim com tudo que tinha direito, o carão do camarada e a televisão de não sei quantas polegadas, que ele teve muito trabalho para não deixar cair na água. E ele foi capa dos principais jornais, foi para a internet, diarinho, andava e-mail para cá e para lá, enfim, foi algo de um vexame incalculável. E depois disso, muitas pessoas nos procuraram e disseram: sim, ele não vai ser punido? Sim, de alguma maneira, alguém não vai se levantar para tratar esse rapaz de alguma maneira? Será que vocês não vão colocar ele de castigo? Ou não vão dar um gancho, enfim? E o pastor Juscelio, muito interessante o que ele disse. Ele disse: puxa, vocês querem fazer com que ele pague mais do que ele já está pagando? Ter o seu rosto exposto nos principais jornais já não é o suficiente? Se sentir culpado, exposto debaixo de um vexame, já não é o suficiente para entender que ele está errado? Ainda vou ter que colocar mais uma culpa, mais um peso sobre ele. Já não basta a culpa que ele está sentindo, já não é necessária para tratar o seu erro, porque Deus já dá a dimensão exata da culpa, para que a gente possa ter a dimensão exata daquilo que a gente vai ter que fazer para mudar. Amém? Queridos, sentir-se culpado de uma forma equilibrada vai nos trazer cura. Repita assim comigo: sentir-se culpado de uma forma equilibrada vai me trazer cura. Eu não sei se dá, mas assim, de um outro lado, existe um outro problema, que talvez você não se sentir culpado de uma forma sensata e equilibrada também vai te levar à destruição. Porque quando você perde essa sensibilidade ao erro, você não tem mais limites, e compulsivamente você acaba entrando num abismo que leva ao outro sem qualquer tipo de discriminação.
você já não sabe mais julgar o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é santo, o que é profano. Já não tem mais nenhum tipo de padrão estabelecido no seu coração. Não tem mais nenhum tipo de balizador, porque você vai perdendo o trilho. E à medida que você vai se sentindo culpado, e você vai mentindo para a sua consciência, e você vai entorpecendo seus sentidos espirituais, você vai se afundando cada vez mais no pecado, no engano. Porque você foge da dor da consequência e prefere se abraçar à dor da culpa. Tem gente que prefere viver anos se sentindo culpado por determinadas coisas que fez, do que enfrentar a dor da consequência e realmente pôr a casa em ordem. Tem gente que não consegue vislumbrar na vivência das consequências uma maneira de corrigir a sua vida. E eu quero que você abra, para a gente poder elucidar isso. Abra comigo lá em Mateus. Aliás, lá em Malaquias, no capítulo 1, é só voltar um pouquinho. Malaquias no capítulo 1, e do versículo 1 em diante, que diz assim: versículo 6 em diante, Malaquias 1 e 6: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros: ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que havemos te profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificares, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e será favorável, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, o povo havia perdido o padrão do que era certo ou do que era errado, porque já não mais se sentia culpado pelos seus delitos e pelos seus erros. Não entendia onde estava o seu campo de responsabilidade em determinadas atitudes para com Deus. Já não compreendia onde estava o teor da culpa em relação àquilo que tinha oferecido ao Senhor. Eles estavam confusos. Deus tinha que parar agora, usar a boca de um profeta para reeducar aquela geração que já não sabia mais o que agradava o coração de Deus e aquilo que desagradava, porque eles tinham perdido o sentimento de culpa. Não havia mais esse sentimento entre eles. E o povo começou a se transformar num povo de dura cerviz, totalmente desorganizado, indisciplinado, quebrando a verdadeira e genuína adoração, instituindo adorações pagãs, se deitando ao mesmo tempo diante do Deus verdadeiro e diante dos deuses pagãos, corrompendo tudo aquilo que poderia oferecer diante de Deus, e enfim, estavam totalmente transtornados. Porque tem gente que perdeu a sensibilidade ao pecado, porque perdeu o hábito de se sentir culpado sempre que transgride os padrões de Deus. Gente, tem gente que acha dentro da igreja que vai continuar empurrando situações erradas com a barriga. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quanto mais alto você chegar espiritualmente falando, em relação ao uso irresponsável de dons que Deus te delegou para edificação do reino, e quanto menos arrependimento você tiver em relação àquilo que Deus está te confrontando, ou seja, quanto menos culpado você se sentir em relação aos seus erros, pior vai ser o seu final, o seu desfecho. Porque nós acabamos lembrando do Velho Testamento, em que o juízo de Deus ele era imediato. Todas as vezes que os sacerdotes em pecado entravam no Santo dos Santos, eles já eram puxados por uma corda, porque se ouvia o balançar de um sino que ficava sobre as suas roupas, porque aquela pessoa tinha morrido fulminada, esturricada diante de Deus, e era puxado.
porque o juízo ele era imediato. E agora, por ocasião da graça, nós estamos sendo extremamente licenciosos, mas deixa eu te dizer, que existe também um tratamento para isso. Esse se chama lei da semeadura, que é a forma com que Deus trata na nova aliança, no Novo Testamento, todas as nossas atitudes. Portanto, aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. E isso talvez pode demorar o tempo que for, mas seja tão danoso quanto alguém cortar a sua cabeça ou deixar você fulminado. Porque à medida que você não respeitar os limites que Deus coloca e acabar se perdendo em relação ao cuidado que você precisa ter com a sua santidade, com a sua integridade, com a sua consciência purificada, com a confissão das obras mortas, com uma vida de princípios redentivos, quanto mais você for irresponsável com isso, que Deus te deu como uma área de segurança para que você viva os altos níveis de Deus, lugares maravilhosos, espiritualmente falando, de relacionamento com o céu, de conexão direta com o trono da graça, uma vida em que você viva o sobrenatural nesse lugar, pior vai ser. Sabe que algumas pessoas elas não entendem, mas é necessário sentir culpa. Repita assim comigo: é necessário sentir culpa. O pior é que além de não reconhecer que errou, o ser humano ainda tem o péssimo hábito de transferir a culpa porque não sabe lidar com ela. Dizem que errar é humano, né? Mas transferir a culpa também é. Então as pessoas elas não sabem lidar com a culpa, e ao invés de resolver isso em Deus, porque existem formas fáceis de você resolver isso em Deus, você acaba transferindo para as outras pessoas para não ter que lidar com ela. E aí você começa também novamente a entorpecer sua consciência. E você para de ver onde você está errando. São pessoas com potencial incrível que poderiam estar entrando em lugares em Deus sobrenaturais, mas porque nunca querem enfrentar as suas próprias debilidades, elas não conseguem entrar num lugar de cura e de restauração. Eu gosto muito da palavra enfrentamento, que é colocar sobre a sua frente, ou seja, você vai ter que se deparar cara a cara com o seu verdadeiro eu, e você vai dizer: realmente a culpa é minha, eu preciso resolver, me dá aqui na minha mão, porque eu sei o que fazer com isso. Só que nós queremos sempre transferir. A culpa é desse, daquele, dessa situação, dessa circunstância. Se aquele não tivesse dito, ou se aquela não tivesse feito, a gente sempre arruma um bode expiatório em quem a gente pode colocar as culpas dos nossos pecados. E só há um verdadeiro remédio para a culpa verdadeira: reconhecer. Existe só um remédio. Reconheça que você errou. Reconheça que você pecou. Reconheça que você está errado. Reconheça que os caminhos que você tomou são errados, são tortuosos, estão impedindo você de crescer em Deus. Sabe, querido, lembrando que nenhum culpado se livra da consequência. Sabe que às vezes a gente acha também que por reconhecer a nossa culpa, por entrar em Deus num lugar de arrependimento, Deus vai facilitar com a gente em relação aos processos que a gente vai ter que fazer para conseguir sair disso. Eu não tenho outra notícia para dar para você. Isso faz parte do processo da colheita. Eu não tenho como plantar abacate e colher laranja. Eu não tenho como plantar feijão e colher abóbora. Então a consequência, ela está diretamente ligada àquilo que eu plantei. Aí tem gente que diz: eu tenho medo da maldição, eu não peco para não acarretar maldição sobre mim. Gente, maldição é bênção. Pastor Jacques está ficando doido? Não é bênção. Ela é uma maneira didática, uma maneira pedagógica de Jesus nos ensinar. Porque somente quando a gente lida com a maldição é que a gente consegue ver o tamanho do estrago e do rombo que a gente fez na nossa geração. Então quando a gente está talvez com uma infecção terrível dentro de nós, a ponto de a gente ter que correr para uma UTI urgentemente para não perder a vida, o que acontece conosco? Nós sentimos dor, nós sentimos febre, nós temos sintomas físicos que nos levam a perceber que tem algo em desordem organicamente, fisiologicamente dentro de nós. Da mesma maneira são as maldições. Sem elas nós não perceberíamos que os caminhos que nós estamos tomando são errados, que as escolhas que nós estamos fazendo são totalmente contrárias à vontade de Deus, que tudo que aquilo que a gente está construindo está saindo fora do projeto original. Então eu preciso lidar
também com responsabilidade em relação à maldição, porque eu posso mudá-la para a bênção. Existem formas também que eu posso entrar em Deus para mudar isso. Então, queridos, existe uma forma fácil de entrar assim, funciona assim: nós consertamos com Deus as culpas do passado, aceitamos as responsabilidades para o futuro e entramos num lugar de restauração em Deus. Isso é lidar com culpa verdadeira, porque essa culpa saudável, ela deveria acontecer na nossa vida todas as vezes que a gente cometesse um erro. Ou seja, a culpa verdadeira, ela deveria nos sufocar todas as vezes que nós usássemos a liberdade que Deus nos deu de uma maneira equivocada, de uma maneira errada, irresponsável. O nosso sinalizador de que nós estamos tomando caminhos errados ainda é a culpa. Então é correto dizer que o início da minha salvação em Deus é reconhecer que eu sou culpado. Eu preciso entrar nesse lugar. Mas onde é que mora o problema? Quando eu começo a confundir cura verdadeira com cura falsa, culpa verdadeira com culpa falsa. A culpa verdadeira eu consigo resolver. Eu tenho o objeto do pecado, eu tenho a consequência do pecado, eu tenho uma solução imediata, que é o sangue de Cristo derramado sobre a minha vida. Eu tenho os princípios redentivos que eu posso viver na minha vida para mudar essa realidade e começar a colher bênção. Ou seja, eu tenho todas as ferramentas nas minhas mãos para usá-la ao meu benefício, dadas por Cristo. Eu tenho a cruz do Calvário, eu tenho o sacrifício de Jesus, eu tenho o sangue de Cristo, eu tenho o seu nome escrito sobre a minha destra. Ou seja, eu tenho caminhos de mudança e de transformação que podem me fazer viver uma nova vida. Infelizmente, a culpa falsa não, porque eu não sei exatamente o que aconteceu, onde é que está. A culpa verdadeira, ela te leva a reprovar as tuas atitudes. Você se sente culpado porque foi você quem fez, mas você reprova a sua ação, você reprova a sua atitude e você aprende com o erro. A culpa falsa não, ela reprova você mesmo. Ela faz você se sentir culpado e permanecer culpado. Ela faz você não ter um objeto de pecado, um objeto de erro. Simplesmente você começa a se reprovar. Você vive lamentando pelo erro, sem tomar qualquer tipo de solução para mudar aquela realidade. E você entra nesse lugar. Diante da transgressão dos mandamentos de Deus, desses princípios e padrões deixados por Deus para que a gente possa ter uma vida abençoada, quando nós quebramos essas regras, nós começamos a ter problema. E queridos, nós temos três tipos ou três áreas, três coisas que nós precisamos fazer para conseguir resolver através da culpa verdadeira. A primeira delas é o perdão. Então eu preciso perdoar quem me fez e eu preciso me sentir perdoado. O problema é que às vezes a gente perdoa quem fez e a gente não consegue se perdoar de coisas que nós fizemos. E nós continuamos a carregar sobre as nossas vidas, sobre os nossos ombros, coisas que Jesus já nos perdoou, coisas que a graça já apagou, coisas que Deus já removeu. E aí você entra em três tipos de perdão. O primeiro é o perdão intelectual, que é um perdão sem custo, um perdão sem paga, um perdão sem preço. Você vai fazer por fazer. Você sabe que fez errado e não faz nada para resolver aquela situação. Sabe, tem camarada que às vezes chega em casa e diz, olha para a esposa, eu adulterei. E se essa mulher sente no coração um peso, meu Deus, eu fui traída, ele acha que é exagero. Se ela começa a se sentir desequilibrada emocionalmente, meu Deus, mas com quem foi, aonde foi, o que aconteceu, e quer saber alguma coisa, ele acha que ela está ultrapassando os limites. Não, eu já confessei, está tudo certo, está por aí. Não, querido, você resolveu na sua cabeça, você resolveu aqui dentro, você racionalizou o problema, você deu um fim nele para conseguir se sentir mais leve, mas você não resolveu a situação. O segundo é o perdão, que eu chamo de perdão moral, que é o desencargo de consciência. Ele não está nem ligado ao campo do arrependimento, ele está ligado ao campo do remorso.
Então o cara vai lá e ele está se sentindo culpado porque adulterou, não se sente mais perdoado por Deus, se sente acusado pelo diabo. Eu preciso jogar esse lixo em algum lugar. Ele vai lá e vomita no colo da esposa. Ó, eu fiz isso. Agora se vira com o que eu te disse. Eu estou tranquilo porque eu já confessei. E o terceiro é o perdão espiritual. E o perdão espiritual é o padrão que Deus pede, seja para essa situação que eu estou dizendo dentro da aliança do casamento, ou para qualquer outro lugar de pecado. Se você roubou, tocando injustamente em dinheiro que não é seu, se você corrompeu e trapaceou, enganando, se você fez qualquer outro tipo de coisa ilegal, imoral, saiba que esse aqui é o procedimento. O primeiro envolve confissão. E aí eu volto a dizer, tem gente que prefere viver com a dor da culpa do que viver com a dor da consequência. Ou seja, ele prefere amarelar uma vida inteira do que avermelhar por 5 minutos e contar o que fez. Tem gente que prefere esperar o momento de ser exposto e perder a razão do que ele mesmo se expor e reconhecer que errou. Só que deixa eu te dizer uma coisa, um dia a casa cai. Porque a Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanecerá na congregação do justo. E debaixo da unção e da glória de Deus, querido, não tem como o diabo trabalhar. Porque Satanás, ele age numa área chamada jurisdição de trevas. Ele foi confinado no ocultismo. Então tudo aquilo que está em oculto na sua vida é a área do diabo trabalhar. Ou você conta e confessa, ou você vomita, porque pecado tem nome e só sai pela boca, ou isso vai acontecer de ser exposto. Precisa confessar. Segundo, um arrependimento genuíno. O que é isso? Eu tomo uma decisão na minha vida, e mesmo que eu esmurre a minha carne até sangrar na parede, eu não torno a fazer aquilo que um dia eu caí. Eu não faço como um cachorro que volta ao vômito. Eu tomo uma decisão radical na minha vida de não seguir mais esse caminho. Então se eu não tornar a fazer e suportar a consequência em Deus, então eu arrependi. O que é o verdadeiro arrependimento? Eu errei e não volto mais lá. Só que o que eu tenho que fazer, pastor, para acertar a minha vida, já que eu errei tanto? É isso, é isso que a Bíblia diz, então é isso que eu vou fazer. E eu vou entrar nesse lugar. Eu vou reunir os pré-requisitos para Deus vir com a sua restauração e a sua cura, e eu começar a viver um novo plano em Deus. É assim que eu resolvo. E o terceiro, eu entro no campo da restituição, que foi o que o pastor Luiz ministrou ontem. Ou seja, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Se eu lesei alguém, eu tenho que devolver. Se eu estou num lugar de autoridade e eu lesei o corpo de Cristo, eu preciso o quê? Voltar a restituir aquilo que eu tirei do corpo de Cristo. Se eu atrair maldição, eu preciso ter atos de transformação e de mudança. Por isso, a culpa verdadeira, ela é gerada pelo Espírito Santo. Repita assim comigo: culpa verdadeira não é ruim, é gerada pelo meu amigo Espírito Santo. Porque Deus, querido, tem o desejo de nos consertar. Deus, ele tem desejo de botar nossa vida no eixo. Isso faz parte de princípios de redenção. E quando você entende que a sua vida não é determinada pelo que você é e nem pelo que você fez, mas pela forma com que você recebe o sacrifício de Jesus, pela forma com que você compreende a graça, pela forma com que você não foge da sua responsabilidade e pela forma com que você recebe o perdão de Deus, então você já está no caminho certo para uma mudança verdadeira em Deus. Porque Ele, o Espírito Santo, Ele é objetivo, Ele é claro, Ele é particular, Ele é singular, Ele tem foco. Quando Ele nos mostra exatamente a área que nós precisamos ser transformados, Ele nos diz, é aqui. E aí nós conseguimos pegar essa área e conseguimos mudar na nossa vida. Ele nos constrange, mas é um constrangimento que nos faz nos sentir bem. É um cuidado de pai, que diz, meu filho, não vai por aqui. O que você está fazendo aqui, isso vai te trazer transtornos mais tarde. E isso vai te dirigir para caminhos de restauração. Ou seja, o Espírito Santo nos mostra exatamente o que mudar. Repita assim comigo: o Espírito Santo me mostra
exatamente o que mudar. É diferente do ranhento do capeta, que não nos mostra exatamente o que mudar. Ele nos faz nos sentir, de forma generalizada, um lixo total, incapaz de transformar aquela situação, porque ele não age com cuidado, ele nos mostra através de acusação. E ele nunca vai te mostrar o momento exato e o lugar exato que você caiu, porque essa revelação não cabe a ele, cabe ao Espírito Santo. Porque ele sabe que se você souber dessa área, você tem tudo na mão para mudar e ser transformado. E ele quer ainda, pelo contrário, te manter em cativeiros espirituais, te manter no cárcere emocional, te manter em calabouços e em lugares frios na sua existência, fazendo com que você seja impedido de viver o melhor de Deus. Então ele não te mostra. E esse adoecimento, querido, para quem não ouve a voz do Espírito Santo e fica debaixo da acusação do diabo, ele é imediato. Por quê? Porque Satanás, ele tem espaço para trabalhar nas trevas. Ele pega a culpa verdadeira, que é um sinalizador divino, que é uma ferramenta de trabalho para o Espírito Santo, mas que está mal resolvida, e transforma numa desordem geral, trazendo peso para a sua vida, trazendo dor para a sua vida. E aí ele vem com acusação, ele generaliza uma situação a respeito de nós mesmos, ele traz um peso sobre os ombros, ele pega uma situação específica e transforma numa dor, ele traz opressão, ele traz medo, ele nos deixa mal. E eu quero que você abra comigo para a gente exemplificar isso, Salmo 38. Quantos estão me acompanhando? Salmo 38. Olha só o que diz esse texto. Esse texto aqui é a revelação clara de alguém que precisa contar um podrezinho que praticou. Alguém que pisou na bola e botou para debaixo do tapete. Alguém que está aí escondendo coisa atrás da cortina. Não me repreendas, Senhor, na tua ira. Escuta uma coisa aqui. O culpado, o que sente a culpa falsa, que entra nesse lugar de distorção da culpa verdadeira e entra em acusação, ele muda até o caráter de Deus, porque o diabo, ele é capaz de distorcer os atributos de Deus, que é bondade, misericórdia, que é justiça, que é moralidade, e você começa a olhar para Deus até de uma maneira diferente, tem medo de chegar diante de Deus, porque o diabo consegue mudar até mesmo quem Deus é, e diz assim: não me castigues no teu furor, cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. O que ele está dizendo? Que essas setas, ou seja, esses pensamentos constantes, sabe, pertinentes à situação que ele está vivendo, estão vindo de Deus. Não há parte em mim sã na minha carne por causa da tua indignação, e não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Olha só, gente, aqui o salmista está dizendo que alguém que vive debaixo de culpa, alguém que vive debaixo de acusação, ele entra num estágio de doença e de enfermidade física. O diabo tem legalidade para tocar no seu corpo, no templo do Espírito Santo. Você está lidando com enfermidades e doenças que você poderia já estar livre há muito tempo, mas porque não houve a remoção do pecado, através da confissão e dos princípios. E olha só o que diz: pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Claro, porque daí o diabo aproveita a situação para uma coisa que seria fácil de resolver, virar um transtorno inigualável e fazer você viver preso no medo. E aí continua dizendo: tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. O que ele está dizendo aqui? Muitos problemas a nível de pele, alergias, alguns tipos de psoríase, são causados por situações mal resolvidas no campo da culpa. Ele está dizendo outra coisa: por causa da minha loucura. Ou seja,
a sua mentalidade está tão desorganizada, o seu padrão mental entrou num lugar de tanto desespero e desequilíbrio, que agora o corpo está padecendo, porque a sua cabeça, ela dá 1000 voltas, o dia inteiro, 24 horas por dia, 365 dias por ano, porque você vive escravo da culpa. E aí diz o seguinte: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, e ando de luto o dia todo. O que ele está falando? Dores reumáticas de coluna. Pessoas encurvadas, pessoas que têm dores nas suas juntas, nas suas articulações, porque vivem debaixo de tensão, de opressão, de medo. E aí continua: ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Dores o quê? Musculares, reumáticas, ligadas também à culpabilidade. Eu estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Ou seja, perdeu a paz. É uma pessoa que não tem mais momento de paz. Ele não dorme direito, ele não come direito, ele não vive direito, ele vive em total desordem. Na sua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha o quê? Ansiedade não te é oculta. Então aqui ele está falando de doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Porque o seu corpo ele está em desordem e em desequilíbrio por causa de pensamentos distorcidos, e Satanás está tendo legalidade para quê? Para fazer seus hormônios trabalharem em desequilíbrio, para fazerem cargas hormonais sejam despejadas no seu organismo e fazer você ranger os dentes, sentir dor, não conseguir dormir direito ou ter muito sono, como se você vivesse cansado, carregando um peso que não é seu. E a Bíblia diz: bate-me excitado o coração e falta-me forças, e a luz dos meus olhos, essa mesmo, já não está comigo. Ou seja, escuridão, medo, pânico, pavor, temor. Eu conheço muitas pessoas que depois que confessaram seus pecados, nunca mais sentiram nenhum tipo de problema, largaram todo e qualquer ansiolítico, antidepressivo. Por quê? Porque o problema estava ligado o quê? À falta de confissão, a entrar num lugar de restauração e de arrependimento, de mudança e de transformação. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. O que é isso? Hostilidade. Ou seja, eu vou repudiar a comunhão. Eu não consigo mais viver no convívio dos outros. Por quê? Porque eu fico gerenciando uma mentira. Eu sei que eu estou errado, vivendo coisas erradas na prática do pecado, então eu não consigo mais estar junto com os irmãos. Eu preciso me reclusar, eu preciso fugir para que ninguém veja quem eu realmente sou. E começa a quebrar relacionamentos, armam ciladas contra mim, e os que tramam tirar minha vida, e os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas. Ou seja, o camarada fica paranoico, ele fica achando que todo mundo sabe do delito dele. Ele fica achando que já correu ali a fofoca, um já disse para o outro, e agora, sabe, está todo mundo contra ele, todo mundo já está sabendo do podre. Já jogaram no ventilador. E aí ele não confia mais em ninguém, não estabelece uma relação de autenticidade, de verdade, fica só mentindo, é mentira em cima de mentira, para administrar uma mentira, e não consegue sair disso. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abre a boca. Ou seja, a sua percepção espiritual é diminuída, ele fica insensível à voz do Espírito, ele cala a voz profética, ele extingue o Espírito, e ele começa o quê? A administrar a vida, ele estando no controle, ele joga Deus para fora, e ele assume o controle da situação. E ele diz assim: sou com efeito como quem não ouve, e cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, eu espero, e tu me atenderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia: não suceda que se alegrem de mim, contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois eu estou prestes a tropeçar, e a minha dor está sempre perante mim. Confesso o quê? A minha iniquidade, e suporto a tristeza. Então não basta confessar, tem que suportar a consequência de ter errado. Meu Deus, mas eu posso perder meu casamento. Você já perdeu quando você pecou. Você já quebrou a aliança. Meu Deus, mas eu posso perder o meu emprego se eu contar para o meu chefe que eu tirei dinheiro. Deus vai abrir uma outra porta, porque Deus age num espaço chamado verdade. Mas eu vou perder meu ministério, o que os outros vão pensar de mim?
Eu sempre fui considerado o camarada que era uma bênção, amigo de todo mundo, tenho um testemunho lindo de vida. Meu Deus, isso é orgulho. Eu tenho vergonha de contar. O que você chama de vergonha, Deus chama de orgulho. Tem que assumir a responsabilidade. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são os meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor Deus meu, nem te ausente de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Ou seja, existe um jeito de sair daqui. Então o Salmo 38 está dizendo que muitos problemas de ansiedade, depressão, hostilidade, que é o afastamento, e às vezes até perfeccionismo, é para conseguir administrar uma situação que não está dando conta. A pessoa não consegue mais dar conta. Aí ele entra no campo da culpa falsa. Repita comigo, culpa falsa. A culpa falsa é inerente àquela pessoa que é o colecionador de culpas. Só que ele não tem uma culpa verdadeira. Ou seja, ele não pecou, ele não errou, não tem um alvo para ser resolvido, mas ele se sente constantemente culpado. De onde é que vem isso, pastor? As pessoas sentem e não conseguem se livrar dela. Por quê? Porque é como se fosse realmente uma chaga, uma doença no espírito. Isso acontece quando nós mesmos, e até quando Satanás e quando os outros nos acusam pelo que nós somos ou pelo que nós fizemos, e nós não conseguimos dar conta de resolver isso. A gente não lida direito com tudo isso. Geralmente são pessoas que tiveram inspirações religiosas na sua formação, que foi passado alguns atributos de Deus e de legalidade muito, mas muito pesado, e essas pessoas não sabem lidar com a graça. Elas vivem constantemente vivendo debaixo da lei, mas não no sentido de um balizador, olhando para a sua essência. Eles olham como regra. Eles criam padrões, modelos que não existem. E a religião, ela tem isso. Ela impõe regras elevadas, não bíblicas, à altura da lei, e que não podem o quê? Ser cumpridas. Então tem muita gente que veio de lugar de usos e costumes, que veio de um lugar, de uma família muito orgulhosa, porque nós temos dinheiro, porque nós temos sobrenome, porque nós temos aparência. Deus me livre se alguém souber que isso aconteceu com você. Situações absurdas, de moças engravidarem solteiras e não saírem mais na rua e viverem enfaixadas até que o neném nasça, e eles exportem o neném para um outro lugar, e ninguém sabe que engravidou, que teve filho, que foi solteiro, que gerou bastardo, porque para manter o nome. Isso tudo começa a congelar o seu arrependimento e não impede você de entrar nesse lugar. Pessoas que têm medo da exposição, famílias que têm um pacto da hipocrisia. Não pode contar para ninguém que tem essa doença. Nós vamos dizer que é simplesmente um exame. Não, nós não podemos contar a realidade disso. E aí a criança vai sendo criada ali, debaixo desses lugares intensos de peso moral, de hábitos ensinados como mandamento de Deus, mas que Deus não mandou, de tradições familiares rígidas, culturais, sociais, uma educação rígida, por regras, não por princípios, debaixo de comparação. Todo mundo presta, menos você. E você vai crescendo com essas informações, e você vai crescendo com um sentimento de culpa. Como é que eu vou conseguir superar as expectativas? Como é que eu vou conseguir me enquadrar dentro desse alto padrão de exigência? Como é que eu vou conseguir viver exatamente tudo isso que estão me colocando para viver? Que vida difícil. Eu não sabia que viver era tão difícil. Não tinha, dado cabo da minha vida. Eu não pedi para nascer, agora eu tenho que viver dentro dessa clausura. Padrões. E essa pessoa, quando cresce, o culpado quando cresce, ele não consegue trabalhar com a culpa. Então ele começa a reinventar alguns padrões de obrigação. Para quê? Para levar essas pessoas para dentro do cativeiro com elas. Elas começam a estabelecer princípios e regras para as pessoas se comprometerem que nem elas mesmas conseguem se enquadrar. Você sabe o que isso acontece dentro da igreja evangélica? Eu estava até ouvindo uma ministração sobre isso um dia desses.
E o camarada dizia até muito engraçado, dizia: olha, tem aquele tarado dentro da igreja, que não pode ver um rabo de saia, mas que ele se cobre inteiro de terno, gravata, gel no cabelo, Bíblia debaixo do braço, e todo mundo acha que ele é um santarrão. E quando ele percebe uma mulher que é atraente fisicamente, que está vestida de uma maneira casta e modesta, mas ele gostou, ele já vai inventar que aquela mulher tem pombagira. E vai dizer: querida, tem que deixar o cabelo crescer um pouco mais, bota a saia um pouco no pé, porque o medo não é daquela mulher cair no pecado, o medo é dele ceder ao pecado e à tentação. Por quê? Porque ele foi criado na religiosidade, nos padrões formatados, e agora ele começa a exigir das pessoas que as pessoas vivam dentro dessa clausura. Eles se transformam nos famosos legalistas, que criam padrões que nem mesmo eles conseguem entrar. Isso vai caminhando de mão dada com o que eu chamo de culpa social. Repita comigo: culpa social. E aí a gente já está entrando para o final da palavra, e é o último estágio, que são as determinações externas. O que é isso, pastor? Coisas que nós aceitamos como verdade, e nós nos comportamos como se elas fossem verdades. Os falsos profetas que foram liberados sobre as nossas vidas. Talvez um pai, um professor, um pastor, que disse coisas equivocadas a nosso respeito e destruíram a nossa identidade, e mataram o propósito de Deus. Pessoas que distorceram a nossa personalidade, que fizeram a gente viver como se a gente fosse totalmente estranho, como se a vida não fizesse sentido. Coisas que nós ouvimos e que estão ecoando no reino do Espírito até hoje. Rótulos que foram colocados em nós. Você nunca vai dar nada. Você nunca vai conseguir. Você vai virar bandido. Vai fazer outra coisa. Porque dar certo na vida e ganhar dinheiro nunca. E aí a gente começa o quê? Ouvir esses recados dos falsos profetas, inspirados pelo inferno, e a gente acaba adotando. Então é uma opressão direta, é uma opressão constante na nossa identidade. Então a gente, em qualquer ambiente, a gente se sente sempre fora do ideal. Todo mundo se encaixa, todo mundo é aceito, todo mundo é recebido, e a gente precisa fazer um esforço sobre-humano para entrar ali. E às vezes a gente acaba corrompendo até valores e princípios para tentar se enquadrar e ser aceito. Às vezes a gente entra em padrões errados que foram estabelecidos pelos nossos pais, mas que eles não estavam certos, e a gente quer reproduzir isso. É um pecado que é lembrado para a gente diariamente, e nos dá uma sensação de sempre incompetência. Parece que tudo que eu faço não dá certo, não dá resultado. De inaptidão, parece que todo mundo tem jeito para coisa, a gente empurra todo mundo, porque a gente nem se aceita com os dons que Deus nos deu. De inadequação, parece que todo mundo se encaixa, parece que todo mundo, sabe, vai e a gente emperra. Culpa social. E aí a gente começa a criar critérios de bem e de mal que não vêm de Deus. Nós achamos maus e não conseguimos cumprir com o exagero o conceito que nos formaram. Ou seja, nós achamos que nós somos tão maus, tão inadequados, que a gente nunca vai conseguir chegar nesse lugar. E nós constantemente não nos aceitamos como somos. Te leva a um desapontamento consigo mesmo, que nunca estanca, nunca para. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5, fala que a nossa guerra é a nível de pensamento contra fortalezas. Que fortalezas são essas? Uma dessas fortalezas inclui as culpas não perdoadas, que nos levam a essa dificuldade de confronto contra esses espíritos malignos, porque Satanás sabe exatamente onde nos atacar, onde nos intimidar. Essa semana a pastora Vanessa, na intercessão, estava conclamando os intercessores que se levantassem e dissessem: vamos orar pela intimidação a nível de padrão mental. E ela tinha toda a razão, porque é justamente ali que Satanás coloca o seu dedo. Ele sabe o nosso ponto fraco. Ele sabe que a gente se sente inadequado, inapto, que a gente tem esse sentimento que não vai conseguir, esse sentimento exagerado de incompetência. Ele sabe: é aí que eu vou te derrubar. E aí Deus desenha um propósito eterno, lindo, maravilhoso. Que é o propósito de Deus? É o propósito perfeito. E a gente não consegue se enquadrar nele, porque a gente se acha incompetente para viver o sonho de Deus. E aí a gente vai vivendo aquém daquilo que Deus tem, vai deixando as promessas passar, vai deixando o tempo passar.
E a pessoa começa o quê? Se cobrar demais. Então eu sou aquilo que os outros acham de pior. E eu não consigo me enxergar dentro do que as pessoas acham de melhor. Como é que funciona? Se alguma pessoa, por exemplo, o pastor chega aqui na frente e dá um recado de alguma coisa ruim, ele já acha que é para ele. Meu Deus, sou eu. Ele já vê um raio vindo da mão de Deus na cabeça dele que vai acabar com ele em 5 segundos. Agora, se o pastor dá um elogio e fala alguma coisa de bom, é para outra pessoa, para qualquer um, menos para mim. Ele não está falando comigo. Por quê? Porque a gente sempre se enquadra no pior, vive debaixo de tensão. E isso vem de históricos familiares. Mas depois desses históricos familiares, de formação cultural e tudo mais, social, a gente entra num outro lugar, que é o fortalecimento desse comportamento. Porque às vezes a gente vai estar debaixo também de lideranças tiranas que vão fortalecer isso. Então a gente já vem de casa com o sentimento de mal acabado. Aí a gente vai para um lugar de alguém tirano, ditador, que acaba o quê? Confrontando a nossa identidade com mentiras de Satanás e fortalecendo aquilo que um dia disseram. É óbvio que um camarada que sai de uma realidade dessa vai achar que o diabo tem razão. E vai esquecer o que Deus pensa a respeito dele. E vive debaixo de agonia, de angústia, de pânico. Por quê? Porque traz sempre uma preocupação que o leva ao desespero, à perda até de sono, porque ele fica se cobrando. Sabe quem é que sofre muito isso? Pastoras e filhos de pastor. Porque como o pastor prega, fala bonito, tem um vocabulário rico, sabe teologicamente se localizar dentro da palavra de Deus, então eles querem que a mulher seja igual. Não, ela tem que pregar. Não, ela tem que botar a mão na cabeça dos outros para orar. As pessoas não querem saber se tem 5 ministérios, se tem variedade de dons, que a pessoa tem uma identidade em Deus, ela tem uma personalidade, ela é alguém. Não. Filho de pastor, mesma coisa, nem tem nome para começar, porque tem que ter um padrão. E as pessoas cobram, e as pessoas exigem. E essa preocupação vai trazendo peso para os ombros, porque gera uma culpa de não conseguir atingir as expectativas dos outros. Parece que sempre os outros estão olhando e reprovando as nossas atitudes. Parece que sofre da culpa por merecimento. Ou seja, sofre para pagar aquilo que fez no passado, ou até pelo que não fez, mas que poderia ter feito. Porque ele tem culpa até das tentações que ele teve, que não caiu, não cometeu. Culpa cauterizada. As pessoas, elas se prendem em padrões rígidos de acusação, de autocrítica, e elas não conseguem ter boas expectativas acerca de si mesmos. Ou elas vão para o campo da passividade, e aí elas vão continuando a aceitar aquilo que os outros acham dela negativamente, aceitam um governo tirano sobre elas, sem conseguir expor a sua verdadeira essência. Ou então elas vão para o campo da hostilidade, porque elas também se transformam num ditador, porque eu não vou mais deixar que ninguém pise em mim. E aí vira um vingativo. Aí começa a entrar o quê? No campo da inferioridade, porque a pessoa entra num campo de autoimagem negativa. Eu não quero que você se ache o conquistador, o bom. Eu quero que você tenha convicção de que você é filho de Deus. Isso é necessário. Porque eu não mereço as coisas espirituais porque eu sou bom. Eu recebo porque Jesus conquistou por mim na cruz. Porque não é por mim, eu sou indigno, é por Ele. Então, queridos, nós entramos nesse lugar de sugestão social, e a gente vai aceitando essa inadequação. E o nosso mundo interior começa a ficar desorganizado. E volta e meia, nos momentos de tensão, esses fantasmas acusadores lá do passado, eles vêm trazendo essas palavras torpes, que mudaram a nossa identidade, vão trazendo esse julgamento destrutivo, e vão adoecendo a nossa consciência. E isso vai atrapalhando o nosso crescimento espiritual, porque nos impede de entrar nas bênçãos de Deus. Por isso aquele homem foi primeiro perdoado da sua culpa, para depois ser curado da sua paralisia. Por isso que Mateus capítulo 9 nos traz essa verdade. Não há como ter vitória na sua vida carregando uma culpa. Tudo passa a ser grande demais para alguém que vive pesado, não consegue lidar com essas cargas. Sabe, gente que eu vejo, que vive querendo mostrar serviço, porque pelo resultado acha que vai merecer aprovação. Isso é uma anestesia para a culpa.
vivendo criando padrões legalistas, tentando dificultar as coisas. Por quê? Porque parece que quanto é mais difícil, mais é válido para merecer. Mas eu não mereço porque eu sou digno, eu mereço porque Ele me amou. E aí a gente vai estreitando ainda mais a porta da graça. Eu quero que você fique de pé comigo nessa noite. E eu quero que o Espírito Santo de Deus, Ele leve para o seu coração o texto de quando Jesus diz: vinde a mim, todos, repita assim comigo, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido, se você traz qualquer tipo de culpa, seja ela falsa, seja ela verdadeira ou seja ela social, existe uma forma de você resolver em Deus. Essa noite é uma noite em que a culpa é removida. Nós participamos da comunhão. Eu quero pedir para os obreiros virem aqui à frente. E nós participamos da comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Quero que os obreiros venham aqui. E eu quero que você me ajude nesse momento a servir a ceia. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Eu quero que você coloque o seu coração diante do Senhor. E diga assim: Senhor, se eu preciso fazer alguma coisa para resolver esse conflito, o que está nas minhas mãos para fazer, eu preciso fazer, para poder romper e fluir. Mas se eu trago esse sentimento, Senhor, sempre de ser inadequado, de nunca dar certo, de ter uma visão distorcida e negativa acerca de mim, eu preciso, Senhor, que o Senhor venha remover do meu coração. Eu preciso ter a minha identidade de filho, de filha restaurado, porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Em nós foram colocados os seus atributos divinos. Nós podemos viver em dimensões a nível de espírito, vivendo como Jesus viveu. Você não precisa pensar nem mais nem menos a seu respeito. Você precisa apenas saber quem você é. E você não é aquilo que as mentiras de Satanás desenhou. Você não é aquilo que o mundo formatou. Você não é resultado, você não é substrato de uma formação cultural, social totalmente distorcida. Você é filho de Deus. E se existe um lugar em que a culpa é removida, seja ela falsa, verdadeira, social, qualquer nome que você queira dar, é a cruz do Calvário e o sacrifício de Cristo. Eu preciso crer que esse ato sacrificial, Ele me fez viver uma nova dimensão no Espírito, ser livre das acusações, ser livre da intimidação, ser livre da confusão mental, ser livre. Assuma responsavelmente esse lugar. Eu quero que você sente nesse momento. Eu quero pedir que os obreiros passem o pão e o vinho. Enquanto o Cláudio canta esse louvor, eu quero que você, de cabeças curvadas, de olhos fechados, você permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo
Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu um vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém? Todos já receberam? Amém? Se você recebeu, fique de pé comigo. Queridos, que você que está de pé, eu sei que já é um pouco tarde, mas o que está acontecendo aqui nessa noite não é uma aula de Asa e Xará. Não são conhecimentos, não são informações para a nossa mente, para o nosso intelecto. E eu sei que há um certo até peso no ar. Não são coisas de aleluia, glória a Deus, porque são coisas que tocam em lugares profundos de escuridão da nossa vida. Com tantos anos de aconselhamento, eu sentado na cadeira, eu pude viajar em tantos traumas que eu pude viajar em tantas coisas enquanto o pastor Jackson ministrava. Com tantos anos de caminhada, eu pude ver algumas vozes ecoando dentro de mim. Voz do meu pai. Pude me ver em tantos procedimentos daqueles que o pastor Jackson ia falando. Tinha uma angústia, uma vontade de chorar, uma vontade de gritar. Ao mesmo tempo está tudo tão emperrado dentro de mim. E eu creio que eu não estou sozinho aqui nesse lugar, desse jeito. Uma angústia tão grande dentro de mim que eu nem sei, eu não saberia explicar.
que eu acho que está ligado a esse campo da culpa falsa. E entre as verdadeiras e as falsas e todos os desajustes que tem dentro de nós, só Deus pode curar isso. Só o Senhor pode libertar, só Ele pode ajustar essas desconexões da nossa vida. Então eu sei que eu não estou sozinho nesse lugar. Há uma grande luta entre o reino de Deus e o reino das trevas nesse lugar. E Deus está rompendo muitos de nós. E a ceia é o lugar mais alto do perdão, é o lugar mais alto da cura, é o lugar mais alto onde o meu Senhor disse que eu desejou ardentemente comer essa ceia conosco. Ele disse: eu desejei ardentemente comer essa ceia contigo. Eu sei que alguns de vocês, assim como eu, não sabem nem como orar nessa noite. Mas percebe que o Espírito levou a algum lugar e que você sente a necessidade de cura, que você sente a necessidade de libertação. Cada dia mais eu entendo que a salvação é para o perdido e a libertação é para o crente, porque Deus está gerando isso em nossas vidas. Por isso nós vamos cear essa noite entregando essas áreas. Às vezes é tanta confusão, tanta desconexão no nosso interior que nós não saberíamos nem falar para o Senhor, explicar isso. A mistura dessas coisas dentro de nós, a mistura daquilo que nós temos consciência com aquilo que nós não temos consciência, mas que ainda mesmo assim grita dentro de nós, que gera esses desajustes. Mas eu creio que a cada encontro com o Senhor, a cada ambiente desse que Ele gera, o Senhor vai nos purificando, vai nos libertando, vai nos aperfeiçoando, vai permitindo que Ele seja, que vai moldando nossa vida, nosso coração. Nessa noite principados estão caindo, algemas estão sendo quebradas, muitos grilhões estão sendo rompidos, Lázaro estão vindo para fora. É uma noite de levantar, de podemos pegar a nossa maca e andarmos, podemos pegar a nossa cama e andar. Permita que Deus rompa. Deixa que essa ceia seja para você verdadeiramente um lugar de libertação, para a cura permanente dentro do teu espírito. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Nós entregamos a Ti, eu entrego a Ti a minha vida. Todas as formatações do mundo religioso, da formação familiar, das experiências, Deus, de ter tocado no que não devia, de ter falado, pensado, envolvido com coisas que não devia, todas as cargas de justiça que me fazem sentir dores nos ombros, no pescoço, dores de cabeça, que geram sonos e pensamentos acelerados, toda síndrome, Senhor, toda anomalia que tem gerado, Deus, coisas que não precisam estar mais na minha vida, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, coisas que o Senhor já levou na cruz do Calvário. Nós clamamos, Deus, que a justiça da cruz do Calvário venha sobre nós nessa noite, que o Teu perdão encontre um lugar em nós, que achemos um lugar de arrependimento verdadeiro, mas que a cura brote, que a libertação brote, que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio, que o Teu amor tenha um lugar nos nossos pensamentos, que o Teu amor tenha um lugar no nosso coração, que a força da Tua misericórdia, a força do Teu perdão tenha um lugar no nosso corpo físico. Haja cura, haja libertação, haja, Deus, um poder, uma graça curadora do Teu Espírito na vida de cada um de nós essa noite. Nós clamamos: vem, Senhor. Vem nas áreas de trevas da nossa vida, vem nas áreas de vergonha, Senhor, nos ajuda, toma em nossas mãos. Se o Senhor não me tirar, eu não consigo sair. Se o Senhor não pegar na minha mão e não me tirar desses lugares cujas teorias de libertação eu já conheço, mas eu mesmo não consigo me desvencilhar dela, por favor, essa noite, Jesus, vem
mão, me tira desse lugar de medo, me tira desse lugar de insegurança, me tira desse lugar aonde não me sinto amado, aonde não me sinto amada, aonde não tenho os recursos do céu para me relacionar com as pessoas que eu amo, pessoas próximas de mim, Senhor, que merece o meu amor, que merece o meu cuidado. E quando eu vejo, eu agrido, e quando eu vejo, eu traio, e quando eu vejo, Deus, eu faço aquilo que eu não queria fazer. Senhor, nessa noite vem, nessa noite vem, nessa noite vem, Jesus, vem trazer libertação. Senhor, eu clamo, Deus, Espírito Santo, nossos diplomas não podem tirar desse lugar, meu título de pastor, o meu título de pastor não me tira desse lugar, minhas muitas pregações não tiram-me desse lugar, somente o Senhor, e eu clamo, Jesus, eu clamo, Espírito Santo vem, Pai, rasga o céu, Senhor, rasga o céu e vem nesse lugar, Senhor, vem nesse lugar, Senhor, vem tocar a minha vida, vem tocar a nossa vida, essa igreja te clama, Deus, vem, traz a tua luz, não nascemos para andar em treva, Senhor, não nascemos para andar em vergonha, traz a tua luz, derruba as estruturas de orgulho que está em nossa vida, derruba as estruturas de egoísmo que está em nossa vida, Senhor, liberta-me, Senhor, liberta-me, Senhor, liberta-me, Senhor, liberta-me, Senhor, liberta-me, Senhor, liberta-me, 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 Deus, liberta-me, Deus, me liberta, eu preciso liberar amor para minhas filhas, eu preciso liberar amor para a congregação, liberta-me, Senhor, liberta-me, Deus, vem, Deus, oh, meu Deus, que dificuldade de chamar de Pai, que dificuldade sentir-se amado e amparado, que dificuldade, vem, Senhor, segura em nossas mãos, leva-nos para perto de Ti, liberta-nos, liberta-nos, nos coloca em contato com o perdão que nós já recebemos, nos coloca em contato, Senhor, com o perdão que nós já recebemos. Ah, Senhor, transfere da Bíblia aquilo que nós já sabemos, traz para dentro do nosso coração, Pai, traz para dentro do nosso espírito, Senhor. Oh, Deus, quebra o jugo de injustiça que ainda nos rouba de Ti, seremos Teus agentes libertadores dessa cidade. Ah, Deus, vem, vem, Senhor, vem, vem. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Pois semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha.
Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Queridos, nessa noite, que haja realmente o perdão e a remoção da culpa sobre a sua vida. Que nos próximos meses, nos próximos anos, nós venhamos a ouvir e ver com os nossos olhos a glória do Senhor manifestar-se sobre a vida de vocês. Vendo cada um de vocês se levantarem, tomarem seus leitos e passarem a andar. Pessoas que não vivem o propósito de Deus passarem a viver o propósito de Deus. Pessoas livres, pessoas que se conhecem, pessoas que se entendem, pessoas resolvidas consigo mesmo e com Deus, pessoas que compreenderam a cruz, a graça, que fluem sensivelmente naquilo que foram chamados. Que você possa entrar nesse lugar em que não haja lugar de paralisia no espírito. Amém? Participe do pão, querido. Que no momento que você partilhar desse vinho, você tenha contato com aquilo que de mais sobrenatural existe no reino do Espírito. Um portal que abre vácuos entre a realidade física e a realidade espiritual. Que você receba tudo aquilo que é seu por direito e herança em Jesus. Que você receba a identidade de filho de Deus, que haja uma revelação plena da remoção dos seus pecados, independente do que você tenha vivido, independente do que você tenha experimentado, independente do que você tenha feito, independente do que você tenha se sujado. Existe a remoção da culpa. Ele riscou a cédula que era contra nós. Aleluia. Compartilhe, querido, do sangue de Cristo. Eu quero pedir um ato profético para você nessa noite. Essa noite eu ministrei para mim. E houve muita cura no meu coração. Porque de tudo que eu vivi no passado, eu tinha muito sentimento de inadequação. Quem me conheceu há uns 10 anos atrás sabe do que eu estou falando. Não conseguia romper em maturidade, não conseguia entender quem eu era. Tinha vergonha de quem eu era pelas culpas que eu carregava, culpas falsas. E a minha necessidade sempre foi ser aceito. E graças a Deus que coletivamente nós somos o corpo de Cristo. E não existe espaço para exclusão, existe espaço para inclusão. Aqui é um lugar que você pode ser o que você é. Um lugar que não existem julgamentos, que não existem preconceitos, que não existem barreiras nem limites, mas existe a aceitação de Deus, o amor de Deus incondicional por sua vida, que te constrange a mudar. Eu quero que você abrace a pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu te amo como você é. E eu te aceito no meu coração. Eu te recebo na minha vida. Eu te amo como você é. Eu te recebo no meu coração. E eu te aceito na minha vida. Amém?
Você pode prometer uma coisa para mim essa noite? Amém? Resolva suas culpas verdadeiras e lance as falsas na cruz. Não deixe mais o diabo te atormentar, te acusar. Amém? Seja livre. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Amém? Nós vamos encerrar assim essa noite, abraçando o máximo de pessoas que você puder. Lugar de amor, lugar de aceitação. Amém? Quem te aprova é Deus.